Feliz, diga glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que conseguiu chegar, que nos acompanha de maneira online. É muito bom poder estar na casa do Pai. Esse primeiro culto do ano, nós temos muito que agradecer o que Ele tem feito até aqui e já começar agradecendo por tudo que Ele há de fazer, porque nós precisamos viver por aquilo que nós cremos, não pelo que nós vemos. Então creia que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida, amém, irmãos? Pastora já orou, mas eu queria fazer uma oração junto com vocês. Feche seus olhos um instante. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de poder estar na tua casa e compartilhar com os teus filhos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que não seja, ó Pai, palavras da minha vontade, mas que seja conforme o teu querer, palavras de edificação, de restauração, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Quero agradecer aqui a presença de quem está nos visitando, irmão Lucilene, irmão Edmir, que Deus abençoe, outros que estão nos visitando. Irmão, fiquei muito feliz quando eu ouvi a pastora falar que o louvor ia estar se consagrando aí mais uma vez. E é importante isso mesmo, né? E mais feliz ainda quando chego na igreja e vejo eles aqui, né? Porque não é férias isso, irmãos, isso é consagração. Lá em Oséias, no capítulo, estava lendo meu devocional de manhã, que eu ganhei de uma pessoa especial, estou lendo todo dia, além da leitura que eu já faço. Lá em Oséias 6,3, dizia exatamente isso hoje de manhã: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Vou repetir: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Nós vamos conhecer o Senhor não de ouvir falar, mas de vivenciar e de sentir a presença dele em nossas vidas. Então é importante realmente ter esses momentos como vocês estão tendo, assim todos nós precisamos, e rever como é que está a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um instante, aquilo que Deus colocou em meu coração, para o meu entendimento, e isso eu quero compartilhar com a igreja, sobre o tema desse ano, que é dependência de Deus, né? E então eu gostaria que você já colocasse no teu coração o tema desta manhã, que é despertar para a dependência de Deus. Você pode repetir comigo? Despertar para a dependência de Deus. Porque às vezes nós falamos que somos dependentes de Deus, mas nós precisamos ser despertados por isso, porque às vezes nós somos mais dependentes de nós mesmos, confiamos muito mais nas nossas forças do que em Deus. E aí eu queria começar então perguntando o seguinte, irmãos: quem aqui entre nós tem alguma dependência de alguém? Tem alguém aqui que tem alguma dependência de alguém? Eu acho que todos nós. Pode erguer a mão, irmãos, não tem problema não, todos nós. Sim ou não? Acho que todos nós, na verdade, somos sempre dependentes uns dos outros, de alguma maneira. Isso independe da sua posição social, da sua crença, da sua origem, da sua situação financeira e etc, etc, etc. Independente de como esteja a sua situação, nós somos dependentes. Sempre somos. E se nós somos dependentes, nós um dos outros, né? Ninguém vive sozinho, consegue tudo para si próprio, né? Nós sempre dependemos de alguém para alguma coisa. Se nós somos dependentes de nós mesmos, você imagina, irmão, como nós somos dependentes de Deus. Até mesmo porque a nossa vida está totalmente nas mãos dele. Faça assim, dá uma respirada aí, bem fundo. Esse seu respirar pertence a Deus. E nós acordamos de manhã, despertamos, irmãos, e não damos nem valor às vezes para isso. Então a nossa vida está totalmente dependente dele. Só que o que acontece? Se nós temos essa consciência, por que então que a maioria das vezes nós não reconhecemos isso? É claro que a gente não pode generalizar, mas na grande maioria a gente não reconhece essa dependência. A gente vai fazendo as coisas meio que no automático. Os problemas vêm e você vai e quer resolver do seu jeito.
Você não olha para o alto, você não ora, você não pede direção, você não faz, você vai fazendo meio que no automático. E aí você vai deixando de lado essa dependência, a gente não reconhece. E muitas vezes, então, nós acabamos não sendo gratos a Deus por aquelas coisas que Ele tem feito para nós. Nós somos gratos, sim. Aqueles que nós somos dependentes, você é grato. Você é dependente de ter um trabalho, você é grato ao seu patrão muitas vezes. Você agradece para alguém que fez um favor, alguém que te ajudou, alguém que isso, alguém que aquilo. Mas nós, muitas vezes, esquecemos da dependência e, consequentemente, esquecemos de Deus. Mas como assim? Quando esquecemos de Deus? Esquecemos de Deus quando nós nos afastamos dEle. Quando nós deixamos de procurar a presença dEle. É claro que quando nós temos problemas, muitas vezes nós saímos correndo no encontro de Deus. Deus, me ajuda aqui, me ajuda ali, faz isso, faz aquilo, e faz. Mas, irmãos, não tem nenhum problema a gente pedir as coisas para Deus, mas nós não podemos esquecer dEle. E esquecemos de Deus quando nós não oramos. Esquecemos de Deus quando não praticamos a palavra dEle, aquilo que nós aprendemos. Diante das lutas, das dificuldades, nós precisamos aprender a praticar a palavra, e quando não praticamos a palavra, estamos esquecendo de Deus. Nós esquecemos de Deus, irmãos, quando nós fazemos tudo para a nossa vaidade, e não para a glória do Senhor. E quando nós esquecemos, não apenas deixamos de ser gratos, mas indiretamente nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu sou independente de Ti. Isso é muito sério. Então nós precisamos, eu estava meditando exatamente nesse tema, que nós já tivemos no ano passado, e vamos continuar nesse ano, porque nós precisamos falar da boca para fora que sou dependente, é fácil, mas nós realmente percebemos o quanto somos dependentes quando você está num beco sem saída. Às vezes, você fala: agora é só Deus na causa. Então faz, Senhor. Deu um problema? Deixa nas mãos dele. Entrega, confia, espera. Muitas vezes nós somos ingratos e falhos, esquecendo de olhar e reconhecer tudo que Ele tem feito para cada um de nós. Você já parou para analisar como é que foi o seu ano passado? Você já parou para analisar quantos livramentos, quantas bênçãos? Eu falava com a Dalva esse finalzinho de ano, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas lutas, Dalva? Mas o Senhor tem nos ajudado. Então nós precisamos ser gratos para continuar, porque quando nós estamos na dependência dEle, Ele nos dá direção, nos dá o escape. Nós louvamos isso aqui. O grande problema é que, diante de qualquer problema ou situação que não nos agrada, o que nós fazemos? Você está caminhando com o Senhor. Logo, o que você faz diante de qualquer problema? Você se vira contra o Senhor. Não vou mais na igreja, não vou mais procurar, não vou mais fazer isso, não vou orar. A gente se revolta. E é para ser o contrário. Os problemas não são para nos distanciar de Deus, mas é para nos aproximar mais dEle. Nós precisamos aprender a ter essa confiança, essa dependência total do Senhor. O grande ponto é que às vezes nós não confiamos, não dependemos dEle, e com isso nós acabamos fazendo, sabe o quê? Potencializando o problema. O problema vem, você acaba virando as costas para Deus. Aquilo que era para te fortalecer, que era para ser para a glória de Deus, você acaba se contraindo, você acaba ficando afastado, e aí você potencializa o problema, e os problemas, o que acontece? Só aumenta. E 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 18, diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo, não é só na vitória, é nas lutas, é nos problemas, é nas dificuldades que também devemos dar graças ao Senhor. Mas nós conseguimos fazer isso quando nós temos o coração grato e quando nós temos a nossa dependência dEle. Então, irmãos, nós iniciamos este ano novo, e esse tema continua, para que a gente possa, a igreja possa refletir, tudo à luz da palavra de Deus, o que realmente significa ser dependente de Deus. E para isso nós precisamos querer aprender, nós precisamos entender e aceitar o que a palavra nos ensina. A palavra é a mesma, de anos.
Quantas vezes você vem no culto e ouve a mesma palavra várias vezes? E aí, em vez de você olhar para o alto e falar, ei, o que o Senhor quer falar comigo? Você fala de novo essa palavra. Você esqueceu de observar que às vezes Deus quer te ensinar em alguma coisa naquela palavra? Mas nós precisamos abrir o nosso coração. Amém? Você está preparado para despertar e ser dependente de Deus? Amém. Quero pedir para os irmãos projetar aqui em nome de Jesus essa questão do nosso banner. Já vou entrar na palavra, irmãos. Está lá, ó, dependência de Deus. Nosso tema 2025, também 2026. O tema não é escolhido de qualquer maneira. Ah, gostei disso, gostei daquilo, vamos lá e faz. Os temas são escolhidos sobre consagração. Eu com a pastora nos consagramos e oramos por tempo sobre esse ponto. E no ano que passou, a pastora já comentou isso, Deus não deu o tema. Mas Ele falava ao meu coração, assim como no coração da pastora, para que também o tema continuasse. E sabe por quê, irmãos? Porque as coisas não estão fáceis. E se nós não aprendemos a ser dependente de Deus, nós vamos nos enfraquecer. E nós precisamos estar muito fortalecidos no Senhor, através da sua palavra. E esse versículo, a base do tema então é Deuteronômio 31:8, que diz o versículo, olha que lindo isso: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será, não te deixará, nem te desamparará. Então não temas e nem te espantes. Ei, irmãos, por que eu estou falando isso? Não basta a gente chegar na igreja e falar assim, é bonitinho, dependência de Deus. Nós temos que entender o que isso significa e levar para a nossa casa, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, essa questão de dependência de Deus. Entender a referência disso para quando o dia que o problema vier e o dia mau levanta para todo, a palavra de Deus. Então, o dia que ele se levantar, nós podemos ter a consciência que nós temos a dependência de Deus, e é Ele que vai adiante, é Ele que é com cada um de nós, é Ele que não nos deixa, é Ele que não desampara. Não temas, não te espantes. E o que significa então dependência de Deus? Coloca, por favor. Dependência de Deus é uma qualidade importante para os crentes, os cristãos, os evangélicos, não importa, mas você tem que ter a consciência disso, que reconhecem que a vida depende de Deus então tudo que você for fazer, você precisa ter o quê? Dependência de Deus. É luta, dependência de Deus. É projeto, dependência de Deus. É planos, é projeto de Deus. É viagem, é projeto de Deus. Vai levantar, sair da sua casa, é dependência de Deus. É assim. É uma parceria em que se busca orientação de Deus em todas as áreas. Em que áreas? Em todas as áreas da vida. E em momentos de alegria ou de dificuldade. Eu pulei o anterior. Depender de Deus é um ato de fé e entrega total. Entrega total, que não significa passividade. Entregar-se a Deus, ser dependente de Deus, não é ficar de braço cruzado falando, Deus faz, Deus é isso. Não, nós temos a nossa parte. Você não ter passividade, é você não ficar parado, não ser uma pessoa passiva que não faz a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus vai fazer muito bem a parte dele. Então, dependência de Deus é saber que Deus, Ele é o abrigo seguro. Quando? Nas tempestades. Só na tempestade? E a fonte de alegria nos dias de sol. Aleluia. Aleluia. Ei, irmãos, estamos iniciando o ano. Deus nos dá a oportunidade de chegar à casa dele para nós despertarmos a nossa caminhada com o Senhor. Deus tem grandes planos para a minha vida, para a sua vida. Deus tem grandes projetos para cada um de nós. Tudo aquilo que você tem planejado, os planos de Deus são muito maiores e melhores, porque Ele planeja para a sua vida aquilo que não vai fazer você quebrar cara, não vai fazer eu quebrar cara, mas Ele vai preparar o caminho para que sejam bom.
Mas nós precisamos ter a consciência dessa dependência, sabe por quê? Porque é a base da nossa fé. Nós confiarmos realmente no Senhor, caminhar, saber que o problema vem, mas você está pronto para levantar e seguir em frente. Amém, irmãos? Então gostaria que você abrisse comigo lá em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, a Bíblia nos ensina que confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus em todas as situações, reconhecendo que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sempre, em dias de sol, mas em dias de tempestade também. E esse versículo que nós lemos, irmãos, Deuteronômio 31:8, ele nos faz um convite realmente a confiar no Senhor. Que por maior que sejam as situações, por maior que sejam os problemas impossíveis, nós podemos encontrar coragem estando na presença de Deus. Quando nós convidamos a Ele para caminhar conosco, que nós declaramos que nós temos essa dependência dEle. Não da boca para fora, mas você sentir no seu coração, no seu intelecto, e estar convicto que Deus é com cada um de nós. Precisamos entender que ser dependentes dEle é deixar todo o controle da nossa vida nas mãos dEle. Se Ele fizer, Ele é. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Lamentações 3, versículo 37, vai falar isso, que ninguém pode fazer nada sem que tenha vontade de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos despertar para ter realmente esse caminhar sincero e verdadeiro com o Senhor. Então Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim, começa dizendo, a falibilidade dos projetos humanos. A falibilidade é a parte falível do projeto humano. Isso, a falibilidade, ele está sujeito a erro, a falhas, a fraqueza humana. Então aqui a Bíblia é muito clara com nós. É como se estivesse dizendo assim, as fraquezas dos homens diante dos seus projetos. Seria o mesmo título aqui para isso que nós vamos ler. E aí o texto diz assim, eia agora vós, eia meu povo, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, se desaparece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Aleluia. Irmãos, Tiago, o livro de Tiago, essa epístola de Tiago, ela nos dá muitas orientações de práticas de como nós vivemos um cristianismo genuíno. Muitas pessoas levam o nome de cristão. É o modismo hoje. Infelizmente é uma realidade. Mas o verdadeiro cristão, isso começa a servir por mim. Porque Deus fala com a gente que prega, trata conosco. Nós precisamos, assim como o louvor está fazendo, parar realmente e olharmos para a nossa vida como é que está. Então, o grande ponto é que o verdadeiro cristão, ele ouve a palavra, ele aprende aquilo que está sendo ensinado e pratica. Ele vive a palavra no dia a dia. Se nós estamos vivendo contrário àquilo que estamos aprendendo,
algo está errado. Vamos mudar nossa vida de um dia para o outro? Não. Vamos, com passe de mágica, deixar de fazer? Não. Mas é um caminhar, é um conhecimento, é um degrauzinho que nós vamos subindo na nossa fé, cada oportunidade que nós temos de conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Só que aquilo que a gente vai aprendendo, a gente precisa ir praticando. Assim não é no nosso trabalho, na nossa formação, no trabalho do dia a dia, tudo. Quem gosta de cozinhar aqui, admira um grande cozinheiro. Você vai aprendendo e vai aprimorando, não é assim? Agora, então tudo que nós formos fazer, deve estar no controle de Deus. E Tiago diz exatamente isso, que muitos planejam e fazem os planos, mas esquece de colocar o Senhor na frente, esquece de falar para que Ele acompanhe, esquece de entregar nas mãos deles. E aí a palavra de Deus em Provérbios 16:19 diz que o planejar é do homem, mas o executar é de quem? Nós podemos planejar e devemos planejar, mas é Deus quem executa, e tem que estar de acordo com os planos dele. E o grande ponto, irmãos, é que nós precisamos viver como cristãos, praticando a palavra, entendendo o que o Senhor tem nos ensinado. E aí então, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: ei, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nós passaremos um ano, e trataremos e ganharemos. Isso é o homem planejando, e não tem mal nenhum. Nós, irmãos, se a gente afirmar isso, não faz sentido nenhum se nós não colocarmos a Deus, porque Deus não vai nos acompanhar. Nós estamos deixando Ele de lado, nós não estamos dizendo que somos dependentes dEle. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é a nossa prioridade. Nós estamos aqui não para um desejo nosso, mas é para cumprir um plano de Deus. E se o Senhor for conosco, esse versículo ele fala muito claro, eles estão afirmando, nós vamos e vamos e vamos, mas não está falando nada que vamos levar o Senhor, e logo em seguida daí ele fala. Então, irmãos, porque é o Senhor que é quem vai dar graça, quem vai dar saúde, quem vai dar força, para que você possa realizar os planos que você tem planejado para 2026, 2027, 2030, 2040, e vai saber lá quantos anos, quantos planos você tem para frente. Quanto mais você conseguir planejar, irmão, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter a nossa vida 100% nas mãos do Senhor, como de fato nós já temos, mas nós precisamos reconhecer isso, reconhecer essa dependência. Então Tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz que cada dia basta o seu. Então por que nos preocupar com o dia de amanhã? Tu se preocupa com o dia de hoje. Mesma coisa que Jesus estivesse dizendo assim: ei, vamos viver hoje como se não existisse amanhã. Isso é válido para nós nos dias de hoje. Não é deixar de planejar, mas é não viver só em prol do amanhã, sem valorizar o que tem acontecido hoje. Nós somos limitados, todos nós, para prever tudo que possa acontecer. Hoje nós estamos aqui, e amanhã, ou daqui a pouco, você sabe o que vai acontecer? Não sabemos. Quantas vidas têm sido abreviadas, quantos sonhos deixados para trás, planejou tanto que esqueceu do viver o hoje, o agora, começou a ser tão dependente de si próprio, deixou de ser dependente de Deus. Por isso que a nossa vida, a nossa vontade deve estar totalmente alinhado com os planos de Deus. Agora eu pergunto, e começa por mim, de novo, quantos de nós têm feito isso? Colocado Deus em primeiro lugar. Eu vou retomar minhas atividades semana que vem, vai ser lindo, maravilhoso.
Será que nós paramos e falamos assim, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu continue fazendo? É esses os planos que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, o Senhor vai lá na frente, aplainando os caminhos tortuosos? O Senhor vai me dando direção? Isso, irmão, não quer dizer que a gente não deva parar e planejar a nossa vida, não. Lá em Abacuque 2, versículo 2, eu acho, o teólogo vai dizer que nós devemos escrever a nossa visão em placa bem grande, para que a gente não esqueça. Nós precisamos, é importante isso, mas não mais importante do que fazer os seus planos e colocar o seu Deus nos dias de hoje e nos planos a partir do agora existente. Lá em Jeremias 29:11 diz que o Senhor bem sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Você conhece os planos de Deus para a sua vida? Totalmente? Nós não conhecemos. O que nós sabemos que a palavra dele diz que os planos dele são melhores e maiores que os nossos. E às vezes, e se nós soubéssemos quais são os planos e o que a gente deveria enfrentar, a gente não suportaria. Exatamente por isso que a gente não conhece. Mas nós precisamos planejar, saber, entregar nas mãos de Deus e viver o agora na dependência dele. Assim como os planos seguintes, sabendo, Senhor, está nas tuas mãos, se for para o meu bem, que isso aconteça. Às vezes você quer mudar, quer vender, quer comprar, quer trocar, quer negociar, quer isso, que a gente quer tanta coisa. Mas a gente não consulta, não pede direção, não pede orientação. E às vezes as coisas não acontecem. E às vezes acontece e a gente quebra a cara lá na frente. Não pedimos direção. É assim ou não é? Ou é só comigo isso? Quando nós vivemos na dependência de Deus, meus irmãos, dentro dos seus princípios, nós somos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, nós passamos aí sim viver as promessas que Deus tem para a nossa vida, viver esses planos que Ele tem para cada um de nós, esses planos que a palavra dele diz que são maiores e melhores que os nossos. Nós temos que crer no Senhor e colocar toda a nossa vida na direção dele, tudo, saber que tudo depende dele. Saber que o controle do que irá acontecer está nas mãos dele, e que se nós tivermos que passar algo que às vezes doa, é para a glória do nome dele. Mas aí você fala assim, poxa vida, mas e as dificuldades que a gente passa? É muito comum te ouvir isso, porque não é só bênção, tem lutas, irmãos, mas tudo pertence a Deus. Lá em Eclesiastes 7,14 vai explicar isso, que Deus cria todas as coisas. Deus cria o bem, Deus cria o mal. As coisas acontecem só de acordo com o querer dele. Ele permite que coisas aconteçam para que a gente possa crescer, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa ter essa dependência total dele. E a Bíblia nunca, a palavra dele nunca garantiu que nós seríamos livres de problemas, livres de lutas. Pelo contrário, lá em João 16:33 diz que nesse mundo tereis aflições. Então nós precisamos ter consciência que os problemas virão, mas o que nós precisamos é estar fortalecido no dia a dia, espiritualmente ligado, conectado com o Senhor, para que quando o dia mau se levantar, a gente possa estar preparado. E como já foi dito, o ano está começando, muitos são os planos, mas como nós vamos enfrentar o nosso dia a dia? Tudo deve ser da vontade de Deus. Será que nós temos parado para ouvir a voz do Espírito Santo em nossa vida? Nós temos dado espaço para o Espírito Santo que habita dentro de nós falar e nos direcionar? Porque o Senhor disse que Ele ia para o Pai, mas o Espírito Santo Consolador ficaria com cada um de nós. O grande ponto é que a gente se diz ser dependente, mas a gente não vive essa dependência.
Essa é a grande realidade. E aí o versículo 14, então, depois ele vai dizer: diga-vos, pois, que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, se desaparece. E, irmãos, se nós aprendemos a colocar nossa vida totalmente na dependência de Deus, nós vivenciaremos coisas maravilhosas. Às vezes a gente reclama de situações que acontecem na nossa vida e paramos de observar que muitas vezes são livramentos que Deus está nos dando. Porque para Ele, por Ele são todas as coisas. E Ele vai conduzir segundo a vontade dEle. Então nós precisamos aprender e dizer: se o Senhor permitir, eu faço. Se o Senhor permitir, eu quero. Se o Senhor permitir, eu vou. O grande ponto é que às vezes a gente não faz isso. O grande ponto é que a gente vai fazendo no automático. E aí nós olhamos para a palavra de Deus lá em Romanos 12, 2, diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Você sabe o que é? Que Deus queria para a nossa vida, que seja bom, perfeito e agradável? Mas para isso nós precisamos segurar um pouco as rédeas, irmãos, das nossas decisões, das nossas ansiedades, da nossa maneira de agir. Nesse versículo 14, irmãos, nós estamos muito preocupados com o amanhã. Fica muito claro que nós esquecemos realmente do hoje, esquecemos de olhar o agora, e isso nos alerta a estar, irmãos, preparados. O que nós estamos fazendo hoje e que caminho nós vamos seguir? Porque nós procuramos a salvação, mas a salvação nós construímos aqui no nosso dia a dia. Nós construímos no nosso dia a dia, na nossa vivência, praticando a palavra, naquilo que nós vamos presenciando na nossa vida, a porta da igreja para fora. O rei Davi, em Salmos 31:15, ele falava, ele declara que a vida dele estava nas mãos de Deus. Isso é uma confiança total. É nós sabemos que está enfrentando os problemas, mas você não ficar preocupado. Não é você deixar de constatar o problema. É claro que uma situação levanta, você se abala, mas você saber que tem esse Deus cuidando. Em todas as áreas, é na nossa casa, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia, é na igreja que a gente vive, por onde quer que a gente vá, sempre vai ter situações sendo levantadas. Mas esse mesmo Deus é o Deus que está presente na nossa vida, é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, é o mesmo Deus. E é a palavra dele que fala lá em Hebreus 13:8. Esse é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre, que vai nos guiar, que vai nos proteger, que está lá em Deuteronômio 38 que nós lemos. Coloque para mim aqui Deuteronômio 31:8 novamente, por favor. Aleluia. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Deuteronômio. Quantos anos tem isso escrito? E é o mesmo Deus que agia lá atrás, é o que age na sua vida nos dias de hoje. É o mesmo Deus. Quando nós realmente entregamos a nossa vida nas mãos dele. Então que nesta manhã nós possamos olhar um pouco para a nossa vida. E eu confesso para os irmãos que, vindo para cá, essa mesma palavra tinha uma direção, e Deus mudou no caminho, porque eu vim pensando exatamente no louvor. Falei, poxa vida, é difícil você dar tempo para as coisas, tempo no sentido de você parar e pensar na sua caminhada com o Senhor. A gente vem para a igreja
achando que já conhece tudo, que já sabe tudo, já aceitou Jesus, já passou pelas águas, já se batizou, já ceia. Mas a gente não para pensar que, por que eu estou ceando? Como está sendo minha caminhada lá fora? As pessoas, eu falava com o Wilson esses dias, e tem uma situação que realmente, a pessoa onde ele trabalhava, a pessoa não sabia que ele era cristão, pelas atitudes que ele tinha no lugar. Isso é muito sério, porque nós precisamos parar realmente e ver como é que está a nossa caminhada, parar e ver como que nós estamos agindo, como que nós estamos praticando. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos no ano todo, entre tantas outras palavras, mas está falando muito dessa questão da dependência de Deus, e é um tema muito forte isso, e nós precisamos entender o que isso significa na nossa vida. Sabe por quê? Porque o tempo que nós estamos na igreja é muito bom, é muito fácil, é tudo muito bonito. O grande ponto é lá fora, a porta da igreja para fora, onde nós vamos praticar aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, que muitas vezes você não tem o irmão para falar, não tem o pastor para falar, não tem o pastor para falar, para orientar. Às vezes o problema vem e você tem que ter uma posição de imediato. Então é importante nós pararmos e refletirmos exatamente o que isso significa para a nossa vida. Assim como o que significa na nossa vida, a nossa caminhada como cristãos. O que significa na sua vida você ter aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que significa na sua vida você ter passado pelas águas. O que significa na sua vida você ceiar com o Senhor. O que significa você estar todo domingo na igreja, ou toda quinta, ou todo dia, não importa o dia, mas não ter mudança, não ter transformação. Então nós precisamos parar e fazer isso. Então que nesta manhã nós possamos realmente abrir o nosso coração e que a gente possa realmente entender o que significa essa dependência de Deus para nós, porque isso não é para a igreja, é para cada um de nós, uma direção dada para cada um de nós olharmos como que está a nossa caminhada com o Senhor. Que nós possamos nesta manhã olhar e que nós possamos ser totalmente dependentes realmente do Senhor, que a gente possa realmente ter a direção dEle, que a gente realmente possa entregar os nossos planos, os nossos projetos para Ele, da mesma maneira que nós entregamos as nossas lutas, as nossas enfermidades, nossos problemas do dia a dia. Irmãos, que nós sejamos totalmente dependentes, para que a gente possa ter essa comunhão com o Senhor e ter uma intimidade. Quando a pastora fala aqui, um depósito sobre questão de oferta, de dízimo, irmãos, um depósito espiritual que a gente faz, para que a gente não tenha mácula diante de Deus. Quando você vem e ora, conversa com Deus, tem um relacionamento com Ele, você está depositando ali diante de Deus, buscando a Ele, fortalecendo o relacionamento com Ele, para que o dia que você tenha alguma situação que você precise, que Ele te ajude, Ele sempre vai te ouvir. É construir um relacionamento com o Senhor, sempre. É permitir que o Espírito Santo realmente venha e fale ao nosso coração, que o Espírito Santo realmente trate com cada um de nós, deixar realmente ser dirigido pelo Espírito. É realmente poder ser cheio, e a gente só consegue isso quando realmente a gente aceita a palavra de Deus, aceita aquilo que Deus quer tratar com cada um de nós. E aí tem o versículo 15 então. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Irmãos, você que já vive essa dependência de Deus, já tem o hábito, levantar, orar, entregar nas mãos de Deus. Sei que isso é muito comum entre nós, irmãos. Eu quero nessa manhã despertar cada um de nós, a gente ter esse hábito de viver realmente como verdadeiros cristãos, ter essa entrega total da nossa vida para o Senhor.
Eu vejo Isaías falar muito sobre isso. Eu não consigo levantar-se antes de fazer o... Eu não estou dizendo que cada um deve fazer, mas você precisa ter no seu coração essa necessidade, essa sede de ter esse relacionamento com Deus, de ter essa dependência total, não da boca para fora. E se você, quem já tem o hábito, que continue, peça para que Deus fortaleça, apesar dos dias maus se levantarem. Mas se você ainda não tem esse hábito, que a gente possa tomar essa decisão de realmente poder reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor e suficiente. Porque nós fizemos isso quando nós nos batizamos. E quando nós nos batizamos, nós fazemos isso com tanto fervor que nós queremos mudança. Temos aqui pessoas que participou do último batismo. Só que os dias vão passando e a gente vai esmorecendo. Recentemente a pastora falou aqui no altar que às vezes a gente vem para a igreja e a gente fica perdido, a gente não sabe o que eu estou fazendo. Estou olhando hora para ir embora, estou olhando isso aqui, estou criticando o pregador, estou criticando o louvor, Irmãos, isso é um despertar para a nossa dependência de Deus. Cada um sabe como tem que viver. E de novo, isso começa pela minha vida. Então apenas quero compartilhar para que você também possa começar um ano de uma maneira diferente, de uma maneira fortalecida no Senhor. Então creia na palavra de Deus. Nossa esperança deve estar realmente no Senhor. Irmãos, versículo 15, quero ler novamente. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tem projeto para a sua vida? Tem planos para 2026? Ou daí para frente? Peça para que o Senhor esteja presente. Confia, seja dependente. Que a nossa oração seja sempre o seguinte: Senhor, faça a sua vontade no meu ministério, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Critique menos, murmure menos, agradeça mais. Olhe pelo que Deus tem feito. Tem problemas? Não fortaleça os problemas. Tem problemas? Eleve seus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Virá no Senhor, que criou os céus e a terra. Esse Deus que não desampara ninguém, esse Deus que não abandona ninguém, esse Deus que está sempre de braços abertos para nos receber. Amém? Que a gente possa nesta manhã tomar essa decisão de ter uma dependência total do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma dependência de Deus, irmãos. Aí a gente entende que é um tema muito difícil de ser vivido. É muito difícil. Porque a gente quer fazer tudo do nosso jeito, da nossa hora. Aí você tem planos, tem projetos, você quer que a resposta já venha de bate-pronto. E a resposta de Deus não é no nosso tempo, é no tempo dele. E a gente ter consciência dessa dependência de Deus vai permitir com que a gente viva de maneira diferente. Se nós realmente quisermos mudança de relacionamento com o Senhor, vai permitir que a gente, tudo que você for fazer, tudo que você necessitar, tudo que você estiver passando de problema, ou tudo que você tiver que comemorar, você reconheça que Deus é Deus, você reconheça que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então que a gente possa, quando ouvir
essa questão de dependência de Deus, a gente possa olhar lá no nosso mais profundo, que o Senhor já conhece, e declarar: eu sei que os seus planos são melhores, que os seus projetos são maiores, eu sei que tudo é para a glória do seu nome, eu sei que o Senhor está cuidando, eu sei que o Senhor que está indo à frente, eu sei que é o Senhor que não nos desampara. Amém? Feche teus olhos, cante a bondade de Deus, porque Ele é bom em nossa vida. Meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Despertar para a dependência de Ti, Senhor, não é fácil, não é fácil, mas que a gente possa entender o verdadeiro sentido disso, Senhor. Que essa palavra, Pai, muitas vezes de correção, de exortação, enfim, meu Deus, olha, que possa entrar no nosso intelecto, no nosso mais profundo, Senhor, e reconhecer tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Por isso que nós cantamos e Te adoramos, ó Pai, por tamanha é a Sua bondade em nossa vida, Senhor.